Senhor querido, queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente, especialmente dando o teu Filho por nós, que faz da nossa vida algo novo. Ela ganha sentido, propósito, alvo, razão de ser. Obrigado, Senhor, que a tua palavra é que também nos sustenta, nos orienta, nos desafia a andarmos segundo a tua vontade, servindo a causa do teu reino. Assim também o Senhor tem usado o Silvanei e cada um de nós no seu respectivo lugar onde o Senhor nos tem colocado. Queremos agradecer pela vida dele, da Carla, da família e, sobretudo, clamar também que o Senhor o use agora, quando vai nos trazer a tua palavra e aquilo que já tens colocado no coração dele, que vem do teu coração ao nosso coração, à nossa mente. Fala conosco, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Para mim é uma alegria estar aqui nessa posição, é um privilégio, é uma responsabilidade. Vir aqui compartilhar um pouco do que tenho meditado nesses últimos dias, do que eu tenho pensado, desde que veio o convite para estar aqui com vocês. Essa comunidade tem um lugar especial na nossa história, digo nossa como família, né? A Carla e eu nos conhecemos aqui, ensaiando aqui no Coral Jovem. A gente fazia aqui um tempo de ensaio, era bem legal, e grupos de jovens, enfim. A gente teve um tempo muito especial aqui de se conhecer, de nos casar, e agora de trazer nossos filhos para cá. Isso para nós tem sido uma alegria, enche o nosso coração de esperança, de aqui com eles continuar vivendo esse evangelho, essas boas notícias que chegaram até nós, e é sobre elas que eu quero falar com vocês essa noite. Gostaria de compartilhar a palavra na carta de João, na primeira carta de João, ali os primeiros versículos de 1 a 7, lendo esse texto, refletindo sobre ele, veio para mim um tema que ao meu entender está ali explícito mesmo no texto do evangelista João. Então eu leio para nós esse texto. Eu vou ler naquela versão A Mensagem. Esse texto, essa tradução tem me acompanhado nos últimos tempos, e eu digo assim que ela baixei o aplicativo no celular e ela tem me trazido de novo aquele renovo, aquela alegria de meditar na palavra, de fazer aquela leitura continuada. É um texto gostoso, fluido. Então, claro que a gente sempre volta aos outros tradutores, mas essa versão recomendo, gosto bastante particularmente. Então eu vou ler o texto nessa tradução. Desde o primeiro dia estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com os nossos ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos suas testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós o vimos e o ouvimos, e agora estamos contando a vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. A razão de eu escrever para vocês é apenas esta: queremos que vocês desfrutem isso também.
A alegria de vocês duplicará a nossa. Essa é a essência da mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos na luz com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, o tema que eu pensei em trabalhar é luz para a comunhão. O João fala, eu conto tudo isso para vocês por uma razão, para que vocês também experimentem aquilo que nós experimentamos. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e a comunhão uns com os outros. Então, é um tema que está bem claro aqui. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com o João. Embora seja um texto muito querido para mim, já desde o começo, eu lembro lá quando, nos primeiros passos da fé, a gente chegou lá no retiro, daí logo um irmão veio, trouxe lá um livrinho que se chamava Vida Frutífera. Aí no Vida Frutífera era uma caminhada ali pelas cartas de João e tal. João nesse estilo simples, né? Então para quem está chegando na fé é sempre um texto de entrada, vamos se dizer. Só que isso pode nos iludir um pouco, né? Achar que é um texto fácil, que é um texto simples. E nesse meu percorrer, lendo o apóstolo Paulo, né, você pega ali as cartas de Paulo e vai, né, vai lendo, de repente você chega no João. O apóstolo Paulo é mais didático, né, tem aquela questão, eu sou justo, mas sou pecador, né, então ele dialoga mais. O João já é mais, né, se você não anda, você está mentindo. Você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, já está fora. Então, parece que esse texto do João é mais difícil de digerir. Lá no começo eu não pensava dessa forma, mas hoje chego ali e falo assim, do que o João está falando aqui? E fico pensando, e nesses dias, meditando sobre esse texto, eu quis conversar um pouco com o João, saber do que ele está falando. O João que escreve essa carta, é bom a gente lembrar, ele não é mais aquele jovem, né? Aquele jovem que começou a seguir Jesus lá com 24 anos na Palestina. Ele agora é um ancião, é um homem que teve tempo de praticar, de viver, de experimentar tudo aquilo que ele ouviu. Aquela caminhada ali de 3 anos com Jesus foi posta à prova por longos anos. Longos anos. Ele teve que sair da sua cidade, da sua região ali. A gente sabe que ali por volta do ano 70 teve aquela destruição de Jerusalém, aquela revolta toda, e a cidade foi destruída, houve uma dispersão, e João teve que sair dali. E curioso que o João ele escolhe uma grande cidade para ele fixar residência. Ele vai para Éfeso. Eu falei, esses caras eram corajosos mesmo, né? Sai daqui do negócio que está pegando fogo e vai para um lugar que não é mais fácil, né? Porque ali, numa cidade como aquela, o império está de olho. Né? Tem olho para todo lado, mas é para lá que ele vai. Ele vai para a cidade de Éfeso, e ali ele faz o ministério dele, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de pregador, de apóstolo. E nessa caminhada a gente percebe que
que o João não é mais o mesmo de que quando Jesus o chamou. Eu fiquei procurando coisas sobre o João, né? E o que a gente vê primeiro lá é, claro, que ele obedeceu, seguiu, mas também Jesus dá um apelido para ele que não, meio estranho, né? Filhos do Trovão. Para ele e para o irmão dele, Tiago. Não deve ser sem motivo, né, que Jesus dá esse apelido para ele. E numa certa ocasião, enquanto Jesus evangelizava, ensinava, e João estava junto, e as pessoas não deram muita bola, não ouviram ali o que Jesus tinha para dizer. Ele disse: Senhor, o Senhor quer que a gente faça como Elias, manda descer fogo do céu para queimar todas essas pessoas? Aí Jesus: opa, calma aí, vocês não sabem de que espírito vocês são? Não? Calma aí, João. Esse era o João. João, filho do trovão. Era João também que, em certa ocasião, quando Jesus começa a dizer do caminho dele para a cruz, né, onde ele tinha que morrer e tal, aí João falou: tá, Senhor, então, se é assim, então, quando vier no teu reino, deixa que eu fique de um lado e meu irmão fica do outro. Tava querendo garantir um lugar para ele ali. A impressão que eu tenho é que os discípulos, aliás, não é só impressão, né? A própria Bíblia diz que eles não compreendiam totalmente Jesus, né? Eles não compreendiam, eles não tinham nem condições para isso, né? De compreender tudo aquilo. Jesus pegava eles pela mão, ia levando, caminhando, e essas experiências foram marcando a vida deles, mesmo que eles não tivessem uma compreensão total de tudo o que isso significava. Mas Deus é paciente, né? Deus vai conduzindo. E Jesus foi moldando cuidadosamente o coração de João. Foi o conduzindo para perto. João chegou muito perto. Uma das coisas que me faz prestar atenção é que o João foi o que estava mais perto, né? E isso dá uma segurança para ele falar das coisas, né? Ele não precisa inventar muito, enfeitar muito. É assim que a gente viu. Foi assim que nós tocamos, foi assim que eu experimentei, foi essa revelação que nos foi dada. E esses anos todos, ruminando essa mensagem, pregando, sofrendo, vendo o irmão morrer, vendo discípulos queridos seus morrerem, e Deus preserva João. João é um tesouro dessa jovem igreja emergente ali, que está ali com seus, vamos dizer ali, sei lá, 50 anos mais ou menos, por ali. Estima-se que ele escreveu essa carta entre o ano 80 e 90, por ali. Há divergências, obviamente, que não se tem essas datas tão precisas, mas é por ali. Então, João era um homem já com seus 80 anos, quando ele escreveu essa mensagem. A carta deve ter sido escrita antes do exílio, né? Então, deu para entender assim, que a personalidade de João foi moldada. De filho do trovão, ele passa a ser discípulo amado. De quem queria proeminência, que queria estar em destaque, João passa a fazer um ministério mais discreto. Ele vai para um lugar de evidência, mas ali nesse lugar ele trabalha por longos anos, sem ser, digamos assim, visto pelo império ou executado pelo império. Um discípulo dele, o Inácio, né, que a tradição bíblica nos conta, bispo de Antioquia, enquanto João escrevia essa carta, mais ou menos nesse tempo, ele estava indo para o Coliseu para ser entregue para as feras. É dele aquela frase que diz, trigo de Cristo no dente das feras, algo nesse sentido. Ele era um discípulo de João. E João
parece que ele navegava num outro modo de trabalhar, que conseguiram deixar ele trabalhar. O povo deixou ele trabalhar, os imperadores deixaram ele trabalhar. Ele já não era esse cara que estava tão em destaque, mas ele tinha guardado em si um tesouro que precisava ser contado, que precisava ser escrito. Provavelmente ele já tinha os outros evangelhos em mão, já conhecia, e ele disse: ainda tenho coisa para dizer, ainda tem coisa para ser dita. E João, ao contrário dos outros evangelistas, ele introduz o seu evangelho de uma forma diferente. Os outros contam a história, né, de como foi, uma narrativa. João faz afirmações teológicas profundas, que ele, como eu disse, teve muito tempo para ruminar, para depurar isso dentro dele. Então João não tem medo de dizer: Deus é luz, Deus é amor. Quando ele fala isso, ele fala com autoridade, ele fala com conhecimento, ele não precisa de um texto tão grande. Ele consegue, eu acho que é das afirmações mais sucintas e mais completas das Escrituras. Deus é amor, Deus é luz, e em Deus não há nenhuma sombra de variação. Para quem que João está falando? João está falando para pequenas igrejas, provavelmente, né, que se reuniam em casas, não tinha um lugar certo ainda para se reunir. Mas ele fala para irmãos queridos, de forma afetuosa, filhinhos, amigos, amados. Esse amor sedimentou em João e se transformou em acolhimento. Ele fala de coisas profundas, de coisas, e de forma até dura, né? Mas ele tem esse tom pastoral, esse tom de acolhimento que provavelmente ele viu em Jesus, ou que com certeza ele viu em Jesus. Então toda essa vivência de João vai se sedimentando e vai se transformando no modo de fazer as coisas, no modo de tratar as coisas. João não é leviano, João é profundo, mas ele faz isso com leveza, com amor e com assertividade. Acho que isso é um desafio muito grande para nós, né? Ser assertivos, ser precisos, e valorizar a essência, né? Nós vivemos em tempos em que a aparência, a gente trabalha pela aparência, a gente trabalha por construir uma imagem, e muitas vezes nesse movimento cultural, né, nós estamos dentro de uma cultura, assim como João estava também. A cidade de Éfeso era uma importante cidade, chegou a ser a segunda cidade do Império, populosa, tinha lá o templo da deusa Diana, religião, filosofia, tinha muita coisa acontecendo lá. E aí João, no meio desse caldo todo, tinha que ser claro como a luz, preciso. Como eu disse, João, ele não inicia o seu evangelho contando a história, ele fundamenta num princípio anterior à encarnação. Palavrão esse, né? Encarnação. Termo técnico da teologia, mas é o que a gente tem no Natal, né? No Natal, o nascimento de Jesus. João pula essa parte, ele volta. E ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz.
Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Assim como na carta João introduz falando do princípio, no Evangelho também ele fala desse princípio, desse Jesus que era antes de todas as coisas, desse Jesus que estava com Deus e que por ele e para ele foram feitas todas as coisas. João tinha muito claro que Jesus era o Filho de Deus, a luz enviada ao mundo. Quem anda na luz ama, diz João. Quem conhece a Deus é aquele que ama. Ele diz, Deus é luz. Eu fiquei pensando sobre essa afirmação de João, e João usa a metáfora da luz, né? Claro que Deus não é luz, né? Porque luz é algo criado, né? E Deus é espírito. O próprio João fala da boca de Jesus, né? Jesus diz, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito. Então, Deus é de uma outra substância que não é visível, não é palpável, não é mensurável. Mas a metáfora da luz é uma metáfora riquíssima, riquíssima para expressar esse ser de Deus. Aliás, falar por metáforas, né, para dizer coisas que a gente não entende é uma forma boa, né? Coisa que você não consegue explicar, aí você tenta achar uma metáfora para poder, pelo menos, vislumbrar, chegar perto do que seja aquilo que você quer falar. Essa semana passada, agora eu tive uma semana intensa, né? Minha querida esposa aí estava em viagem e eu fiquei com as crianças. E numa dessas, né, aí é aquela rotina, levar a criança para a escola, preparar as coisas, fazer jantar, tudo, para ir de uma forma que seja interessante para elas não ficarem pensando demais que a mãe não está em casa, né? Nós temos uma menina de 5 anos, e o menino de 9 anos, o Pedro. E numa dessas manhãs ali, a Laura não queria ir para a escola, às vezes ela tem disso. Não vou para a escola, não quero ir para a escola. Aí o Pedro disse, Laura, mas você precisa ir para a escola, né? Tem a questão das faltas, você não pode faltar para passar de ano. E ela já estava irritada, mas o que é passar de ano? Aí o Pedro tentou explicar para ela, mas ela não entendia o que era passar de ano, era uma coisa muito abstrata para ela, né? Aí eu disse, Laura, é assim, ó, é como uma escada, ó. Você tem aqui o primeiro ano, o infantil 1, infantil 2, você vai subindo a escada. Ela, subi a escada, infantil. Aí ela já começou a ficar alegre, porque ela entendeu o que era o conceito que passar de ano significava, né? E assim, a gente precisa da metáfora para acessar, pelo menos em parte, conhecimentos que vão além do nosso conhecimento. E a metáfora da luz é uma metáfora riquíssima, muito bonita, embora Deus de fato não seja luz, né, como eu disse, porque luz é um fenômeno físico, mas ela expressa muito bem esse ser de Deus. Porque eu pelo menos posso falar de mim, sou uma pessoa ambígua em certo sentido. Né? Hoje eu tenho um sentimento, amanhã eu tenho outro. Hoje eu tenho uma vontade, amanhã eu tenho outra. É como se, de fato, a gente tivesse luz e trevas dentro da gente, né? Tem aquele dia que parece que você amanhece junto com o sol, que você está alegre, feliz, dá aquele sorriso, coloca aquela música legal no carro, vai trabalhar. Mas tem dia que parece que, mesmo com o sol, as coisas parecem que estão embaçadas, não está legal, algo não... E a gente tem conflitos. Muitos de nós têm conflitos, e às vezes a gente precisa até de apoio profissional para poder enxergar esses conflitos numa outra perspectiva, ressignificar essas coisas. Nós temos em nós, eu chamei de uma massa escura, que parece que a gente não enxerga. Né? O Rubens Alves diz que é o avesso.
E muitas vezes esse avesso nos governa, né? Coisas que a gente não entende, que a gente não vê. Com Deus não é assim, né? Em Deus não há conflito, Ele é pura luz, toda o que flui dele é amor, é justiça, Ele compreende tudo, sabe tudo. A gente estamos aí, né, na caminhada para aprender. Então, quando João fala que Deus é luz, ele está falando disso, desse ser inteiro, desse ser pleno, onde não há variação, não há mudanças. Nós precisamos dessa luz, né, iluminando essa nossa massa escura, que muitas vezes a gente não vê. A ciência diz que esse universo nosso tem cerca de 13,8 bilhões de anos, né? Muita coisa. E quando do início da formação do universo, um dos subprodutos, fenômeno físico, é a luz. Aliás, em parte, essa luz é essa luz que conta um pouco da história, né, da formação do universo. A NASA lançou no Natal de 2021 um satélite chamado James Webb. E o James Webb capta luz infravermelha. E ele descobriu uma estrela, uma galáxia muito distante, uma estrela lá que... Deixa eu ver aqui o nome da estrela. Earendel, eu acho que esse é o nome da estrela. Uma estrela distante. E ele capta luz, segundo os cientistas nos dão conta, que saiu de lá no primeiro bilhão de ano da formação do universo. E eles estão querendo ir mais longe, né? Chegar lá no começo. É fantástico isso, você imaginar. Como pode essa informação vir de tão longe, trazendo, contando história, a luz contando história? Eu acho muito bonito isso. Pensando nesse texto, nesse tema, eu comecei a ler esses textos de astrofísica, achei fantástico as coisas que a dedicação, a devoção desses cientistas nessa busca, né, de conhecer mais, de saber mais e nos trazer esse conhecimento. Luz é conhecimento também, né? Essa luz nos conta a história. Eles estimam que 95% do nosso universo seja massa escura. E da massa escura a gente sabe muito pouco, ou seja, eu não sei nada, né? Os cientistas sabem muito pouco. E os outros 5% é todo o resto. Planetas, estrelas, as suas luzes, 5%. Não precisa muita luz, né, para fazer um espetáculo fantástico. 5%, menos de 5% faz um show. Você olha essas fotos desse satélite, você fica de boca aberta. Como pode isso tudo? Só 5% de luz. Menos que 5%. Então não se preocupe com o tamanho da luz, não se preocupe com o tamanho da escuridão, com a densidade dela. Um pouco de luz faz muita diferença. Um pouco de luz faz muita diferença. E assim como essa luz conta histórias, nós temos na história pessoas que brilharam, né, assim como João. Com certeza você tem pessoas que brilharam na sua vida, né, que são essas testemunhas que vêm trazer para você essa boa nova. E eu tenho uma lista enorme, né? Esse meu amigo mesmo, no primeiro retiro, né, lá com 19 anos, ele veio e me deu uma Bíblia e me convidou para estudar o Evangelho de João. E se tornou uma pessoa muito querida, que caminhou bastante tempo comigo, mas tive muitas outras pessoas no meu caminho e tenho, graças a Deus, pelas quais eu sou muito grato.
Deus é luz. Embora a metáfora da luz seja fantástica, ela não é o que mais se parece com Deus dentre todas as coisas criadas. O que é que parece mais com Deus dentre todas as coisas criadas? Você. Você já parou para pensar nisso? Embora nesse universo fantástico, o que tem mais parecido com Deus é você. Você não precisa olhar muito longe para saber de Deus. Olhe para você, olhe para o seu irmão, olhe ao seu redor, e você vai saber como Deus é. Olhe para Jesus principalmente, né? Principalmente. Nós vamos saber como Deus é, qual é a vontade dele, o que Ele quer para nós. Ali, João diz, nós vimos, nós tocamos, nós contemplamos. E é isso que Deus quer, que a gente conte isso para vocês, para que vocês, assim como nós, tenham a mesma experiência da comunhão com o Pai e, consequentemente, uns com os outros. Deus é luz e nós precisamos dessa luz. Mas o que tem, mas a luz, com toda a sua beleza, todo o seu esplendor, não é o que mais reflete o ser de Deus. Não são as galáxias, não são as estrelas, não são os planetas, não é o sol. É você. Você é a coroa da criação de Deus. Na teologia tem um conceito que se chama imago Dei, ou seja, a imagem de Deus colocada em cada um de nós. E se Deus é luz, Ele brilha, de alguma forma essa capacidade de brilhar também está em nós. Por isso tem pessoas que são luz para nós. Porque de alguma forma ela está espelhando essa luz de Deus, essa capacidade que Deus deu para ela de brilhar. Eu trabalho como arquiteto, como consultor de venda de imóveis, e eu atendi uma senhora com 80 anos, ela estava lá trocando a cozinha dela, toda animada, queria uma cozinha azul, era o sonho dela, então ela queria fazer aquela cozinha azul. Ela mora num apartamento chique ali no Batel, na Visconde de Guarapuava. Essa senhora ela tinha um filho de 50 e poucos anos, um filho especial. Ele tinha uma síndrome que deixou assim a condição cognitiva dele era bem baixa, assim mesmo, sei lá, menos, assim tipo uma criança com 4 anos, sei lá. Então ele tinha a locomoção normal e tal, mas ele tinha essa síndrome aí que limitava bastante ele. E quando eu fui lá para atender essa cozinha, eu via que ele era mãe para cá, mãe para lá, e não sei o quê, mãe. E essa senhora com 80 anos era a mãe desse menino de 50 e poucos anos. E esse homem veio a falecer. Fiquei sabendo e tal, né? Depois, passou um tempo, ela me chamou novamente para atendê-la, numa outra necessidade dela, que não mais a cozinha. E aí, conversa vai, conversa vem, ela me levou lá no quarto do filho. Aí começou a mostrar as coisas do filho, e contar a história e tal. Eu disse, a senhora teve uma criança aí por 56 anos, né? Ela disse, em certo aspecto sim, mas ele era adulto. E era um homem bom, um homem justo, um homem íntegro. Eu não podia ter um filho melhor que esse. Eu falei assim, nossa, que bom que a senhora tem esse coração grato, se a senhora enxerga desse jeito. Ela, de fato, eu não podia ter um filho melhor que esse. E isso me tocou bastante, sabe? Fiquei pensando. Até contei para o meu gerente lá, ele falou, mas o rapaz era bem esquisito, né? Mas o olhar da mãe, o olhar dessa... era outro. Né? Ela, na vivência com esse rapaz, ela desenvolveu
um olhar sereno, um olhar tranquilo, um olhar amoroso, e ela via justiça, ela via bondade naquele rapaz. E isso me ensina bastante. Eu era só um prestador de serviço ali, ela fez questão de me contar essa história do afeto da família dela e tal. Então eu vejo que, de certa forma, a convivência com aquele rapaz fez dela uma pessoa mais humana, né, valorizando mais a pessoa humana e contando ali para um prestador de serviço algo tão íntimo dela, da família dela, mostrando fotos de bebê, olha só como é bonito, não sei o quê, e tudo. Então, essa troca humana é algo fantástico, essas experiências, eu vejo que isso é a imagem de Deus refletida através do cuidado, do amor, né, do amor que se traduz em cuidado mesmo. Eu acho que uma palavra, porque às vezes o amor é como um conceito, né? Mas esse amor, quando ele se traduz em cuidado, em gentileza, em bondade, aí está aparecendo um pouco dessa luz do Criador. Está aparecendo um pouco dessa luz que Jesus quer que nós brilhemos. Ele brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Não é do que você fala, mas é o modo, é o jeito de fazer, é como, é com amor. Isso, ele diz que é isso que glorifica o Pai que está no céu. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Há pessoas que deixam essa luz refletir. Eu poderia contar outras histórias, você com certeza também tem histórias para contar, dessas aí que eu contei. O próprio João chega lá no final do evangelho deles, disse que se ele fosse contar, escrever tudo que Jesus fez, não tinha livro que cabia, né? Tanta coisa que ele viu, tanta coisa que ele experimentou, tanta coisa que foi feita. Mas ele nos deixa aí o registro daquilo que ele considerou essencial. E essa experiência com Jesus, esse andar com Jesus, formou em João uma base densa, uma essência forte para receber revelações profundas e não perder a cabeça, né? Registrar tudo ali, ó, e deixar como testemunho para nós, para a gente crer, para a gente temer, para a gente seguir. Esse João, filho do trovão, foi o que mais viveu dentre os discípulos e se tornou o discípulo amado. A luz que João viu em Jesus o fez um homem capaz de comunhão profunda. Ele chama seus ouvintes de filhinhos, de amados. Eu vos escrevo para que, como nós, vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho, e por causa disso vocês tenham comunhão uns com os outros. Porque a luz de Deus é uma luz para comunhão. Essa luz que vem até nós como conhecimento, como salvação, como bênção, ela é para ser compartilhada, ela é para nos capacitar a nos aproximar das outras pessoas. Quando essa luz me ilumina, quando essa luz ilumina essa massa escura, e muitas vezes eu enxergo ali o meu pecado, muitas vezes ali eu enxergo a minha incapacidade de fazer a vontade de Deus, e eu experimento a graça, eu experimento perdão, eu experimento renovar da esperança, apesar de, né, a esperança se renova. Isso também me capacita a me aproximar mais. Como cristãos, a gente tem um símbolo grande e importante que é a cruz. A cruz. Assim como a luz é para a comunhão, o fim último da cruz também é a comunhão. A cruz, ela não tinha um fim em si mesmo, né? Ela tinha um propósito, um para quê. E esse para quê é restaurar a comunhão.
Ela é o símbolo da nossa redenção. Mas a gente tem um símbolo também importante, que aparece menos, e que é a mesa. Eu acho que para simbolizar a comunhão, não tem, eu acho que, imagem melhor do que a mesa da comunhão. Quando Jesus quis passar os últimos ensinamentos para os seus discípulos, ele os levou para a mesa. E ali ele falou das coisas que haveriam de vir, ele falou de coisas profundas, ele serviu. Em dado momento ali na mesa, Jesus lava os pés dos seus discípulos, num gesto de demonstração de que seja o amor. O amor, ele se demonstra no serviço. E esse olhar para o outro como alguém a quem eu devo servir. Se eu sendo, Jesus disse, se eu sendo o mestre de vocês fiz isso, vocês também devem fazer o mesmo. Nessa minha semana aí de intensivão com as crianças aí, a noite sempre é o momento mais difícil, né? Que as crianças chegam cansadas, estão querendo comer, estão querendo descansar. Então você não pode bobear, né? Você tem que estar com a coisa planejada já, chegar e fazer acontecer. E então aí eu sentei com o Pedro fez a relação do que seria o nosso jantar nos dias que a mãe não estava. E ali ele colocou o que ele queria e tal, a gente discutiu ali e tal, entrou no acordo. Então estava ali, estava escalado, 4 dias, tinha que cozinhar, preparar a refeição deles. E daí aí meu lado arquiteto entrou na jogada, né? Já planejei, já fiz as compras e tal, vou fazer assim, fazer assado e tal, e comprei e tal. Primeira noite, fomos lá e tudo certo, fizemos a comida, deu certo. Aí no segundo dia não deu certo, porque eu tinha dentista, tivemos que ir para a padaria, tivemos que improvisar. Aí eu falei assim, não, mas amanhã nós vamos fazer o jantar chique. Aí inventamos o jantar chique. Cozinhei uma coisa legal para eles, colocamos mesa, colocamos vela, preparamos tudo. E aí eu disse para o Pedro assim, você sabia, filho, que planejar e preparar uma refeição é um gesto de amor? Ele, pai, eu nunca tinha pensado nisso. Não sabia que isso podia ser um gesto de amor. Eu disse, é um gesto de amor. Essas coisas do cotidiano, da vida da gente, é uma forma da gente passar amor, né? No cuidado com os filhos, no cuidado com a família, no cuidado com as pessoas que trabalham com você. Ouvir é uma forma fantástica de demonstrar amor. No meu trabalho, a gente tem uma colega lá, o escritório dela fica num anexo da loja, do lado da loja, e os banheiros ficam nesse anexo lá. E assim, todo mundo passa ali para conversar com aquela moça. Quando às vezes preciso tratar de algum assunto dela, faz os desenhos técnicos, preciso tratar de algum assunto com ela, chega lá, tem 2, 3. Ela escuta as pessoas, ela ouve, e as pessoas vão ali para contar alguma coisa para ela, ouvir, dar risada, brincar. Ouvir é uma forma de demonstrar amor, de gerar comunhão. A nossa luz precisa aparecer de alguma forma. A gente tem que se virar, acha um jeito dessa luz aparecer, e não esconde não, meu irmão. Jesus falou assim, você não acende uma luz para colocar debaixo da cama, né? Você acende ela para colocar num lugar visível, para iluminar, para as pessoas terem conforto, para as pessoas se sentirem bem, se ver. Né? Você se vê no outro, o outro se vê em você, aí a comunhão vai acontecendo.
E não escolha pessoas. Não tinha um traidor lá na ceia? Tinha, né? Eu digo para deixar essa luz brilhar, né? Às vezes a gente quer brilhar só em casa ou só com os amigos, né? Mas onde mais está precisando de luz, às vezes não está aparecendo. Vou tentar arriscar uma pronúncia em alemão aqui, tá? Eu convivo numa família de tradição alemã ali, eles falam alemão, tudo. A minha esposa não, né? Então mas eu não aprendi ainda. O nome desse irmão querido é Dietrich Bonhoeffer. O Jackson pode me ajudar. Ele escreveu um livro que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que se chama Vida em Comunhão. E no primeiro capítulo desse livro, ele faz uma explanação didática assim, que eu acho muito interessante. Ele diz que há comunhão anímica e comunhão espiritual. Para eles, deixa eu ler aqui para ser mais preciso. Para ele, existe aquela comunhão baseada e centrada nos afetos, na preferência de cada um, segundo a própria alma, por isso anímica. Ele diz, inclusive, que a vida religiosa, por vezes, se baseia nessa experiência anímica, ou seja, uma experiência autocentrada e, portanto, diminuta, reduzida e, muitas vezes, adoecida. Ele fala também da comunhão espiritual. Esta, ao contrário da primeira, tem o seu foco na pessoa de Cristo. Nele tem a sua base através da qual a comunhão acontece. Quando Cristo se torna a base e o sustentáculo da comunhão, tem espaço para amar até o inimigo. Como eu disse antes, o traidor não estava ali na mesa? Na comunhão anímica, as coisas têm que acontecer dentro do meu mundo idealizado. Se não for dessa forma, nada feito. E daí quem que é o Senhor dessa história? Quem vive a comunhão autocentrada não experimenta uma comunhão verdadeiramente espiritual, ou seja, não cresce, não amadurece. Eu achei muito interessante esse conceito de que a gente pode muitas vezes viver uma vida religiosa baseada nos meus afetos, nas minhas preferências, nos meus gostos, e reduzir isso a um pequeno grupo, né? Mas esse nosso irmão, vou chamar de Bon, aqui o tio Bon, que é mais fácil para mim, ele fala que a comunhão espiritual, ela é centrada em Jesus. Ou seja, Jesus é o começo e o fim dessa comunhão. Ele é o elo, é Ele que faz essa coisa acontecer. É Ele que nos traz o Pai, é Ele que nos aproxima do irmão, é Ele que dá essa liga. Daí as coisas nossas, nós deixamos com Ele. Nós não vamos cobrar do irmão, nós não vamos julgar o irmão, mas nele nós resolvemos essas coisas nossas interiores, nós nos permitimos sondar por Ele. Esse mesmo irmão diz que tem a comunhão solitária, parece um contrassenso, né? Mas você ir para a comunhão, você e Jesus, e ali, você com Jesus, se deixar sondar, sem medo, parar e olhar, Senhor, é isso mesmo que está aqui, é isso mesmo que eu desejo, é isso mesmo que eu quero. Mas não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade. Eu acho que uma das formas de andar com Jesus, de andar nessa luz, é a gente aprender de fato o que significa isso, seja feita a tua vontade. Eu sinto outra coisa, eu quero outra coisa, eu queria outro caminho, outro sonho, mas qual que é a tua vontade?
que o Senhor quer para esse dia? Isso todo dia. Quando nós começamos a mergulhar nessa vontade de Jesus, a gente deixa muita coisa de lado, muito peso. Né? Quando a gente consegue, de fato, confiar nessa vontade, a gente começa a ficar um pouco mais leve. Inclusive para a comunhão, você chega mais leve para o outro. Você não leva toda aquela expectativa que o outro venha suprir, porque, de fato, você já tem experimentado graça, você já tem experimentado misericórdia, você já tem experimentado perdão, você já tem experimentado esse andar com Jesus. E isso vai te abrindo para a comunhão, seja na igreja, seja no teu trabalho, onde quer que você esteja, seja na mesa com a tua família. Aí vocês me perguntam, como andar na luz, né? Eu digo, é simples, anda com Jesus. Se eu tivesse falado isso aqui no começo do sermão, já estava resolvido. Como que é andar na luz? Anda com Jesus. Anda com Jesus que você anda na luz. Que você vai ter luz. O que é andar com Jesus para você? Andar com Jesus é olhar para mim, identificar os meus desejos e orar com confiança, seja feita a sua vontade. Andar com Jesus para mim é escutar. Andar com Jesus para mim é servir, é sair de mim mesmo e ir de encontro ao outro. Andar com Jesus é me deixar iluminar. Andar com Jesus é abraçar. Andar com Jesus é calar. Andar com Jesus é esperançar. Andar com Jesus é dançar com a alma e os pensamentos. Andar com Jesus é ressignificar os sentimentos. Andar com Jesus é me esvaziar. Andar com Jesus é amar. Jesus é a nossa luz, é Ele que é o nosso elo de comunhão, inquebrável, inquebrantável. É nele que nós temos essa esperança que vai além de nós mesmos. Se hoje eu não estou bem, se amanhã eu não estou bem, não importa. Eu espero nele, eu espero na vontade dele, eu confio nele, ele está comigo. E eu tendo ele, eu tenho tudo. Amém?